Nesse episódio, a gente vai abordar a questão da Revolução Boliviana, um dos países com o maior número de conflitos e golpes na América Latina, mas também um que apresenta caminhos para um avanço, além da democracia de hoje e uma abertura para a possibilidade do socialismo. O episódio de hoje, que é a parte 1, vai se concentrar muito na questão da formação das esquerdas, os conflitos, a revolução, a Assembleia Popular e a Comuna de La Paz. Antes da gente entrar de forma profunda nesse episódio, eu queria lembrar vocês que a gente é um projeto independente aí que está acontecendo, Eu mesmo sou um pesquisador, livreiro, fotógrafo, comunicador político. Então é muito importante que vocês sigam nossas redes sociais, @morcego_, Marcos_, que vocês fortaleçam o projeto, seguindo a gente nas plataformas aqui de podcast, mas também da Twitch, do YouTube. Além de compartilhar, engajar, mandar para geral, isso tudo é muito importante, tá bom? Também queria lembrar que caso vocês queiram apoiar o projeto, a gente também tem o nosso apoio coletivo em apoia.se/cavernamorcego e o nosso pix podcastmorcego@gmail.com. Vai estar tudo aí na legenda, tá? E se quiser comprar aquele livro, inclusive alguns dos que nós utilizamos aqui, você pode ir lá em hashtag autonomia você pode ir no site da Autonomia Literária e colocar hashtag Morcego na Autonomia, que te dá 20% de desconto. Agora sim tá certo, tá bom? Bom, se lembrar de mais algum recado, vai ficar lá pro final do episódio, então acompanha até o final, vai ser um episódio meio longo e esse daqui é só o episódio de abertura, tá, gente? Só trazendo essa explicaçãozinha. Lembrando também que o texto que a gente está utilizando e as referências vão estar disponíveis no nosso Drive, para vocês quiserem acompanhar aí ele em forma de leitura, É importante, por exemplo, para pesquisar o nome de certas figuras históricas que a gente não teve tempo para explicar, então vai lá, o nome vai estar lá, você só pesquisa, já era, você vai ter acesso a tudo, tá bom? Mas bora lá que o tempo é curto. Bom, a gente começa então pelo livro Ninguém Regula a América, que é um livro da expressão popular, onde a gente é relembrado da renúncia de Evo Morales, lá em 2019, forçado por meios tradicionais, como forças armadas e paramilitares. O interesse do golpe puderam ser entendidos logo após, com a subida das ações da Tesla, por exemplo, na Bolsa de Valores, e admitido no próprio Twitter com Elon Musk, Antes do Evo, já em 2002, foram investidos mais de 97 milhões de dólares pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Intelectual, a USAID, em ONGs e entidades bolivianas. Buscava-se rachar o país por seus conflitos. Não é mera coincidência o líder golpista Luiz Fernando Camacho emergir dessa região. Já os vazamentos da correspondência diplomática pelo Wikileaks revelaram que o candidato derrotado por Morales, que é Carlos Mesa, reunia-se com embaixadores dos Estados Unidos desde 2008. Ele mesmo é integrante de um think tank sediado em Washington, o Diálogo Interamericano, que é financiado tanto pela USAID quanto por petroleiras como a Chevron e a Exxon. Os ataques não aconteciam apenas internamente por forças nacionais, e externamente não apenas pelos Estados Unidos. Apoiadores, por exemplo, de Jair Bolsonaro, acusaram Evo Morales pelos incêndios na Amazônia. A propagadora da campanha foi Janice Vaca Daza, da ONG Reels, The Pai East Rivers, receptora dos fundos da NED, que é Desenvolvimento para a Democracia, da USAID, mas também da Oslo Freedom Forum e da Human Rights Foundation, HRF, que financiam manifestantes na Venezuela e também em Hong Kong. O golpe se inicia com uma retórica de falseamento dos resultados eleitorais por parte de Evo Morales. Manifestações violentas são iniciadas, o neopentecostalismo age com forte influência. Esse processo foi acompanhado pela insurgência de policiais, militares, que se organizaram com forças paramilitares e atacaram violentamente familiares de lideranças do governo e de movimentos. A prefeita do MAS, Movimento ao Socialismo, Arce Guzmán, talvez seja o maior símbolo, pois foi torturada na rua e tudo isso sendo transmitido ao vivo. Cabe pontuar que todos os militares envolvidos no golpe foram treinados no Instituto de Segurança do Hemisfério Ocidental, em Fort Benning, na Geórgia.
denominação atual da instituição sucedânea da antiga Escola das Américas, mantida pelos Estados Unidos durante décadas em seu enclave na zona do Canal do Panamá e usada para a formação de toda uma geração de ditadores latino-americanos. Enfim, se a gente lembrar a galera das ditaduras, os militares e tal, boa parte deles teve formação lá, tá? O Twitter foi utilizado como uma rede para massificar as mobilizações golpistas, principalmente pela criação de contas falsas, cruzamento de seguidores de Camacho e Yañez, o opositor de Evo, e a autoproclamada presidente. Foram encontrados seguidores golpistas falsos. Além disso, o Facebook não ficou de fora e também foi local utilizado para essa dispersão. Após a tomada do Estado, a elite boliviana retomou o modus operandi dos golpes tradicionais. Apesar da articulação internacional em torno do golpe, as forças populares bolivianas conseguiram resistir e revertê-lo um ano depois por meio das eleições que consagraram Luiz Arce do MAS como novo presidente, removendo o governo golpista. E agora a gente vai entender historicamente o que aconteceu para a gente chegar nesse momento, né? Eu começo trazendo um pouco dessa questão da Bolívia de hoje, só para dar um panorama geral do que a gente passou nos últimos anos. Mas agora a gente vai voltar bastante para trás, tá bom, família? Bora me acompanhar aqui nessa jornada. Portanto, agora no livro A Revolução Boliviana. Esse daqui, que é publicado pela editora Unesp, né, da coleção da Emília Viotti da Costa, que é aquela coleção de revoluções do século XX, com muitos livros importantes que a gente está usando para vários episódios aqui, né? Esse livro, escrito por Everaldo de Oliveira Andrade. E a gente vai tentar entender então o processo revolucionário e a importância de partirmos e pautarmos ele, né? Se concentrando, sobretudo, lá em 1952, próxima à Revolução Cubana, que iria acontecer, mas essa sendo um fracasso. Embora a perspectiva socialista estivesse nos marcos, o reformismo nacionalista e por vezes bem reacionário venceu. Sobre a população, ela é multiétnica, com 8,8 milhões de habitantes, né, dados de 2005, sendo que 62% da população se declarava indígena. Há 38 povos originários, entre os quais 2 são os mais importantes, os quichuas, que abarcam 38% da população, e os aimarás, que chegam a 25%. Com o atraso e o capitalismo dependente, a discussão sobre estratégia revolucionária foi parte constante nas discussões da esquerda e de setores nacionalistas nos países, aqui da América Latina. Enquanto isso, a burguesia boliviana, ao dar as costas ao desenvolvimento nacional e tornar-se uma agenciadora direta dos interesses dos capitais internacionais, apartou-se das maiorias do seu país. Essa diferença será notada a partir dos elementos trazidos pelo autor do Movimento Nacionalista Revolucionário, que é o MNR, que constantemente representará os interesses dessa burguesia, e o POR, que é o Partido Obreiro Revolucionário, que é direcionado à esquerda. Nesses primeiros momentos de formação da esquerda serão os partidos mais importantes para a gente entender. O momento de desencadeamento do processo revolucionário começará 2 décadas antes de 52, quando a derrota dos bolivianos na Guerra do Chaco, que aconteceu entre 1932 e 1935, provocará um conflito de crises governamentais ao lado do fortalecimento dos sindicatos e partidos ligados às forças operárias, populares e da burguesia. Os primeiros anos após a vitoriosa insurreição de massas de 52 são marcados por iniciativas revolucionárias, como a nacionalização da grande mineração, a reforma agrária e a criação da Central Obreira Boliviana, COB. Os limites do avanço das medidas econômicas de ruptura, marcados por intensa luta política e ideológica entre os setores reformistas e revolucionários, determinarão, por fim, os limites da própria revolução. Então vamos para algumas datas aqui em resumo, tá? Depois abram o Drive e peguem esse PDF que tem tudo explicadinho. Entre 32 e 35 acontece a Guerra do Chaco. Em 35 funda-se o POR, Partido Obreiro Revolucionário. 39, Companhia Standard Oil é nacionalizada. 42, em 7 de junho temos a primeira declaração ideológica do MNR. Em dezembro, mineiros são massacrados em Catavi, um dos massacres mais lembrados. 1943, em 21 de dezembro, golpe de estado do coronel Gualberto Villarroel e do MNR. 44, em junho se forma a Federação Sindical dos Trabalhadores Mineiros da Bolívia. 45, em 15 de maio é realizado o primeiro Congresso Nacional Indígena da Bolívia. 46, em 21 de julho, um golpe derruba Gualberto Villarroel. 47, em janeiro, mineiros são massacrados em Potosí. E aí Potosí, para quem lembra, no nosso episódio sobre as vias abertas da América Latina, a gente trabalha bastante, tá? 48. Em maio, o presidente surgido do golpe, Henrique Herzog, renuncia. Olha quanto golpe, né? É só golpe atrás de golpe. 49. Em maio ocorre o massacre dos mineiros em Siglo XX, que é uma cidade. Em agosto, um golpe do MNR fracassa.
50, greve geral em maio com resposta violenta. 51, Paz Estensoro do MNR é eleito, mas a junta militar não aceita. 52, em abril, dia 9, ocorre o golpe cívico-militar do MNR. Dias 10 e 11 ocorre a insurreição operário popular. 18 de abril é fundada a COB, né? Aquele congresso. 2 de outubro, as minas são nacionalizadas. 53, em 6 de janeiro, outro golpe do MNR, organizado pela sua ala direita, que também fracassa. Em 2 de agosto, a reforma agrária é decretada. 9 de novembro, tentativa do golpe da FSB. 56, em julho, o presidente Hernan Siles do MNR é eleito. Em agosto, se anuncia um novo acordo com a FMI para a estabilização. 57, em junho, a COB aprova a greve geral. Em 60, Paz Estensoro é eleito novamente. 64, em 4 de novembro, ocorre um golpe militar por general René Barrientos Orturo. 67, em 9 de outubro, é assassinado Che Guevara. Em 24 de julho, os militares atacam as minas do século XX e provocam mais massacres. 1970, 4 de outubro, tem o golpe militar do Rogério Miranda. Em 7 de outubro, a COB convoca uma greve geral e o general Juan José Torres sobe ao poder. 1971, em janeiro, fracassa o golpe dos coronéis Hugo Banzer e Edmundo Valência. Entre maio e junho, inicia-se e atua uma Assembleia Popular. De 19 a 22 de agosto, Hugo Banzer concretiza um golpe, fecha a Assembleia e derruba Torres. Entre 78 e 82, uma sequência de golpes militares e sucessão de eleições. Em 82, posse de Hernan Siles, da UDP. Em 85, Paz Estensoro é eleito pela terceira vez presidente. 86, privatização da mineração estatal. Entre 93 e 97, que é quando acontece o governo de Gonzalo Chances de Losada, as privatizações são aprofundadas. Em 98, o governo de Hugo Banzer, aquele golpista, reprime movimentos sociais e decreta o programa Coca Zero contra a planta de coca. Nos anos 2000, em abril, acontece a Guerra da Água de Cochabamba, contra a privatização. Em 2002, Gonzalo Losada é eleito novamente, e aí se inicia a Guerra do Gás. Em 2003, entre fevereiro e outubro, acontecem insurreições populares contra o decreto da venda de gás. Em 17 de outubro, Losada renuncia e Carlos Mesa assume. Em 2004, no dia 1º de julho, acontece um referendo popular que aprova a nacionalização dos hidrocarbonetos. Em 2005, Evo Morales, do movimento ao socialismo, é eleito. No dia 1º de maio de 2006, é realizado o decreto Heróis de Chaco, que nacionaliza o gás e o petróleo. Bom, agora que a gente tem um puta apanhado do que a gente vai trabalhar, né? A gente vai voltar lá para a crise de 29. Uma crise que ferrou vários países latino-americanos e na Bolívia não poderia ser diferente. Tendo o estanho como seu principal produto de exportação, as exportações essas que traziam pouco retorno para o desenvolvimento da economia nacional. O custo era baixo, pelos próprios impostos cobrados pelo governo. Além de que, para grandes proprietários, era muito melhor priorizar a exportação bruta de minérios sem investir no processamento dessas matérias-primas no próprio solo boliviano. Esses elementos já apareceram aqui quando a gente estudou, né, a obra de Eduardo Galeano no podcast, mas também a leitura que a gente realizou lá em live no YouTube, tá? Lá a gente apontava para essa situação de produto único, mas também da grande acumulação em poucas mãos, como Simone Patinho, Rothschild e Aramaio, tendo um grande controle em bancos, ferrovias, fazendas e deixando pequenas e médias minerações fora do mercado, ou seja, monopolizando. Com a crise vindo de fora e o aumento da dívida externa, também ocorre uma grande queda da produção, desemprego e inflação, o que faz com que, ao final dos anos 30, o governo intervenha, impondo um grande controle da produção e a cobrança de um imposto mínimo. Mas quem sofria com isso era a população geral, porque o próprio Patinho ajudou financeiramente a criação do Comitê Internacional dos Grandes Produtores de Estanho, conseguindo assim manter seus lucros e também se fortalecer. O Estado dependente da Bolívia se tornou o que foi programado para ser, o intermediador entre lucros capitalistas de fora e a burguesia nacional. Nas palavras do autor, a economia desenvolvida nesse momento em diante combinou, portanto, lado a lado, a rápida modernização da produção de estanho, com a introdução de novas técnicas, construção de ferrovias, com a economia pré-capitalista extremamente atrasada no campo. O objetivo não era o fortalecimento da economia nacional. Por esse motivo, ela não se desenvolve, enquanto os setores burgueses giram em torno do latifúndio e também da mineração. A crise de 29 veio, assim, abalar todo esse frágil equilíbrio, porque redistribuiu o ônus da crise econômica, o que significou dissensões políticas, convulsões no próprio interior da burguesia. As fricções entre grandes mineradores e estados tornaram-se mais frequentes. O grande peso da crise recaiu sobre o aparato estatal, fragilizando a estabilidade política. Do outro lado, a massa estava se proletarizando, mas ainda longe das relações institucionais, de acordo com o próprio autor.
A Guerra do Chaco é uma representação dessa crise, um conflito entre a Bolívia e o Paraguai, que dura 3 anos, afetando toda a relação social nos países. O governo na época era de Daniel Salamanca, que nas eleições de 31 perdeu a maioria no Congresso. Também se inauguravam momentos de mobilização de grevistas e estudantes. Sem grandes motivações, Salamanca corta relações com o Paraguai e coloca em pauta a tal da ameaça comunista. É época que esse discurso começa a se espalhar por toda a América Latina, com o próprio Vargas, antes que digam que ele é de esquerda, aqui no Brasil. No primeiro momento, o Congresso veta aquele conflito, mas ao final de julho de 31, ocorrem incidentes na fronteira, e o governo decidiu investir na guerra total contra o Paraguai. Não haveria nenhuma negociação, afinal, a maioria dos autores coloca o motivo da disputa entre a Standard Oil norte-americana e a Royal Dutch inglesa. Ou seja, a partir de um conflito entre petroleiras internacionais, a guerra é colocada para os países periféricos. Mais uma vez. A expectativa era de uma guerra rápida, mas nem o terreno era favorável, nem o corpo de oficiais competentes. Mas a falta de ajuda da Standard Oil, que se negou a ajudar na guerra e desviava petróleo para a Argentina, que era aliada do Paraguai, fez com que o sentimento nacionalista aumentasse. Então, em 25 de novembro de 34, Salamanca foi deposto pelo exército em pleno desenvolvimento das operações militares. Quem assume é Tejada Sorzano, que logo abre as conversações e assina a paz em 14 de junho de 35. A Bolívia saiu derrotada, principalmente as forças dos povos indígenas, Aimarás e Quechuas, que, chamados para o fronte de batalha, sofriam com a segregação de aliados. O pós-guerra reafirmou toda a estrutura social de opressão que ele já conhecia, e aprofundou ainda mais o fosso que separava a elite burguesa branca da maioria indígena ou mestiça, ao mesmo tempo que começa um movimento de proletarização, a crise é acentuada e as diferenças sociais também são acentuadas. Sorzano colocou uma disputa, a partir do processo judicial, contra a Standard Oil. É ele que também cria o Ministério do Trabalho, e há uma tentativa de gerar um certo bem-estar. Mas o sistema já estava destruído demais. Desde a década 20 surgiam grupos marxistas e socialistas, como o Partido Obreiro Revolucionário, o POR. Podemos dizer que se expressava o início de um fenômeno social mais amplo, o amadurecimento político e organizativo crescente da classe operária boliviana. Apesar de ainda ser um pequeno grupo, sua propaganda pacifista e revolucionária contra a guerra chegou às linhas de frente e teve importante influência nos crescentes motins e deserções das tropas bolivianas. Mesmo com a crise após uma derrota militar, ainda assim, parte do exército se mantém na frente do poder político, numa posição bem ambígua. Eram portadores de exigências reformistas, expressavam o temor dos militares de sofrerem represálias pela derrota na guerra, então buscavam nesse espaço de poder político a base para conseguir controlar aquelas mobilizações. Já em 1936, aquele poder militar assume totalmente o comando do país, com destaque para o coronel David Toro, mas era um segmento que apresentava ideais nacionalistas e também socialistas, que em grande parte se resumiam ao desenvolvimento de medidas limitadas e intervencionismo estatal na economia. Procurando esvaziar as bandeiras reformistas dos grupos de esquerda do movimento operário e popular, que proliferavam, o governo Toro tomou como bandeira a nacionalização da Standard Oil sem direito à indenização. É engraçado, né? Enfim, vocês vão ver muito esses movimentos contraditórios na Bolívia, tá? Ao apresentarem documentos de fraudes da empresa, foi um grande ato político, conseguindo agregar grande apoio popular. Esse governo contraditório apoiou a criação da Confederação Sindical dos Trabalhadores Bolivianos, a chamada CSTB, em 29 de novembro de 36, para em seguida aprisionar e perseguir militantes de esquerda que se aproveitavam da sindicalização para aprofundar seus trabalhos. Porém, essa condição gera instabilidade, perca de coesão, tanto pela burguesia quanto pelas massas. Então o exército decide trocar a liderança para German Bush, que assume em junho de 37. Mas Bush assume associado ao governo que estava atuando, provando a dificuldade política do exército na época. Em 38, realiza-se uma Assembleia Constituinte, em que novas forças surgem, superando aquele tradicionalismo. A nova Constituição assumiu um perfil mais progressista, reservou para o Estado um papel mais intervencionista na economia, incorporou e legalizou uma série de conquistas trabalhistas, introduziu o conceito de função social da propriedade, proteções aos camponeses e também às mulheres. Além de que, em 39, surge o Código Bush, que nada mais nada menos era do que o próprio Código de Trabalho. Com essa abertura, certos setores da esquerda vão dialogar diretamente com o governo, caso de Tristan Maroff, um dos fundadores do POR. Mas o governo era antissocialista e proibia bandeiras vermelhas no 1º de maio. Ou seja, tentava controlar as massas populares e agradar os velhos setores da burguesia. Até que Bush se mata em 23 de agosto de 39, ao que tudo indica pelo próprio impasse em que foi colocado.
E essa crise abre um espaço para o crescimento do movimento operário. O movimento da pequena burguesia de jovens oficiais do exército foi acompanhado de maior mobilização e conscientização entre as camadas trabalhadoras das cidades e do campo. Obviamente, surge a pressão imperialista por maior controle. A morte de Bush foi a oportunidade para que os militares conservadores e mais próximos à burguesia retomassem plenamente o controle do Estado e eliminassem os excessos reformistas. Ocorre uma rearticulação conservadora entre Partido Liberal, Repúblico Genuíno e o Republicano Socialista. Em 21 de março de 39, firma-se o pacto chamado de Concordância, um regresso àquele liberalismo da década de 20. A burguesia abandonava, pelo menos naquele momento, sua estrutura de partidos personalistas e começava a atuar como classe, procurando defender de maneira unitária seus interesses. Além do POR, José Antonio Arce organiza-se em 39, na frente da esquerda boliviana, FIB, como força estudantil. Em 26 de julho de 40, essa frente deu origem ao Partido da Esquerda Revolucionária, PIR, POR e PIR até o momento. É bem engraçado os nomes também. É o partido que seguirá a Terceira Internacional, que nessa época era relacionado com a linha política do comando de Stalin e aliados. O POR tem um racha em 38. Um lado fica com Tristan Maroff, que organiza o Partido Socialista Obreiro Boliviano, que é o famoso PSOB. Enfim, os nomes também são bem engraçados, né? Que deixa de existir no começo dos anos 40, quem permaneceu no POR se fortaleceu após o fortalecimento da Quarta Internacional, que são os trotskistas, antes da Segunda Guerra Mundial. E na década de 40, o POR adquiriu um forte protagonismo nacional e internacional. Mas, liberais e burocratas, em 41, de um nacionalismo considerado moderado, foram os mais espertos, e vocês vão entender por quê. Se juntaram e organizaram o movimento nacionalista revolucionário MNR. Entre seus principais dirigentes destacavam-se Augusto Céspedes, Victor Paz Estenssoro, esse que foi eleito 3 vezes, se vocês lembram, tá? Carlos Montenegro e Hernán Siles Suazo. Esse partido, que em futuro próximo assumiria importante papel, estava, no entanto, profundamente ligado por laços econômicos e políticos à elite política e possuía uma prática política elitista baseada no personalismo. O fascismo começava a entrar no MNR, que aceitava qualquer nacionalismo, enxergado como uma possível terceira via e uma forte influência antissemita. Temporariamente é o general Quintanilha que assume, e pouco tempo depois, apoiado pela Concordância, é eleito, por poucas pessoas, o general Henrique Peñarada. Mas mesmo assim, José Arce, do PIR, teve uma votação considerável, demonstrando uma crise contínua da direita, desde os anos 30. Contraditoriamente, o governo Peñarada acabou permitindo que o movimento de massa se desenvolvesse ao bloquear os canais de controle institucionais criados por Toro e Bush. Ou seja, por mais que Toro e Bush fossem mais ou menos progressistas, eles ainda assim mantinham aquele controle. Uma coisa normal também para a época, né, se a gente pensar nesses presidentes. O José Arce, o Peñarada, o Peñarada então ele já vai dar uma mudada, ele vai olhar e falar, não, vamos soltar um pouco mais. Dessa forma, aquilo que servia como amortecedores do choque social e das ações de massas independentes foram eliminados e o confronto direto tornou-se tônica do seu governo. Esse novo governo assume próximo à Segunda Guerra Mundial e se aproxima dos Estados Unidos, recusando o reformismo. O apoio veio pela necessidade do lado dos Estados Unidos de compra de estanho, exigindo então um preço abaixo da cotação de mercado, maior mão de obra, dobro da produção e, novamente, o Estado boliviano entra em crise. A oposição se fortalece indo contra o governo entreguista, principalmente na questão do petróleo. Surge então, em 41, a União Boliviana Defensora do Petróleo. Os setores governistas diziam, em contraposição, que propostas nacionalistas seriam prejudiciais à manutenção da amizade com os Estados Unidos. Em abril de 42, se instaura o Decreto de Segurança do Estado, que impõe medidas draconianas para controlar as mobilizações sociais que cresciam. Mas era ano de eleição, e os partidos contrários ao governo conseguiam mais votos. Contudo, a ação do MNR, partido político que representava grande parte desse fenômeno, expressava os limites e as contradições nos quais esse deslocamento social se movia. Paz Estenssoro, já desde junho de 41, havia sido indicado para ser ministro da Economia. Portanto, dirigente do maior partido nacionalista, compondo o governo de Peñarada, aliado dos Estados Unidos. Com a grande exploração de minérios, sindicatos de mineiros começavam a se mobilizar e marcam uma greve geral em 14 de dezembro de 42. Mas o governo havia se adiantado e prendido um dia antes dirigentes do sindicato. Uma grande mobilização exigindo liberdade aos dirigentes foi recebida a bala pela polícia. Há um corte de salários para completar os desejos dos Estados Unidos para o governo.
No dia 21 de dezembro de 42, uma passeata de 8 mil mineiros cruzava a planície que conduz ao acampamento de Catavi, rumo à sede da empresa. Acontece o domingo sangrento da Revolução Boliviana. O exército metralhou os trabalhadores. O governo acusa o PIR de provocar a mobilização. O PIR retira seu nome, perdendo apoio popular, e internacionalmente surgem frentes de solidariedade. Estava explícita a crise e a divergência entre a massa popular, os oligarcas e latifundiários. O MNR, embora limitado ao plano parlamentar e legalista, aproveitou-se do massacre de Catavi para atacar duramente o governo, obtendo projeção nacional e iniciando relações políticas com importantes setores sindicais e dos mineiros. O PIR se mantinha ambíguo devido às resoluções políticas, enquanto o POR aproveitava para expandir terreno e influência. É eleito Alberto Villarroel, que comandou entre 43 e 46, mas se conecta com o sexênio entre 46 e 52, mais 6 anos, isso quer dizer, né? Época em que acontece a intensificação da crise política, fortalecimento dos partidos e movimentos da pequena burguesia e da classe operária, e é nessa época que o MNR e o POR começam a ganhar destaque e popularidade. O MNR, na época, era pequeno burguês, fortemente intelectual, mas buscava o poder. Eles se articulavam por conspirações e golpes inteligentes, como com o exacerbado antimarxismo e orientação nacionalista autoritária e demagógica, excluindo, portanto, o PIR, que era marxista. Eles buscavam no governo de Toro e de Bush sobre o nacionalismo. Mas a pressão do imperialismo estadunidense foi a primeira grande barreira às vagas pretensões reformistas e nacionalistas do novo grupo ao poder, ao ponto de os Estados Unidos apenas reconhecerem esse governo em 45. No começo, então, de 45, depois de resolvido o problema de reconhecimento do governo, o MNR voltou aos cargos materiais e passou a controlar postos-chave. Como o Ministério das Finanças, dirigido por Victor Paz Estensoro, o governo passou a implementar medidas de contenção de gastos, controle de economia, que desagradaram setores importantes do país, como um aumento nos impostos de matérias-primas. Os setores, lógico, são os setores mais altos, né? No final de 45, foi decretado aumento salarial aos mineiros e pagamento de uma gratificação natalina. Essas medidas, ainda que limitadas, despertaram a fúria dos empresários ligados à exploração dos minérios. O time do controle dos impostos pagos pelas grandes mineradoras e as pequenas reformas sociais iniciadas por Villarroel tentavam criar maior margem de manobra com uma ampliação das bases de apoio ao governo para a recomposição do aparelho do Estado. Esse governo se empenhou em constituir a Federação Sindical dos Trabalhadores Mineiros Bolivianos, a FSTMB, e realizar o primeiro Congresso Nacional Indígena. E para não perder a ambiguidade e mostrar ainda o controle, havia uma repressão policial brutal e intensa, que para o autor era reflexo dessa crise. Mas para nós, não é só reflexo da crise, mas é uma necessidade do sistema para ele continuar a se reproduzindo. Mas a crise que já havia se formado permitiu que em 24 de maio de 44 surgisse a União Democrática Boliviana, a UDB. Isso daqui é engraçado, tá? Que era composta pelo Partido Republicano, o Socialista e o PIR. Dali surge também a Frente Democrática Antifascista. Mas as forças que compunham isso eram forças da burguesia, conservadoras e reacionárias. Os sindicatos mineiros, na época ligados ao POR, não realizaram essa coalizão. O POR estava numa posição de dependência, mas era chamado de nazi-trotskista pelo PIR, porque o PIR pedia uma união nacional contra o fascismo do MNR. Em junho de 46, o PIR consegue uma greve de professores. Em 14 de julho, um protesto popular, em La Paz, que logo se torna uma insurreição. A Federação dos Bancários, que era dirigida por militantes do POR, decretou greve geral em 18 de julho. O MNR, esperto, já observava essas movimentações e se afasta do governo. O MNR, então, sempre nessa ambiguidade. O PIR, acusando o POR de fascista por não se unir contra o MNR. E o PIR, então, começa liderando essas mobilizações nos anos 40. O Palácio Presidencial foi invadido. Villarroel, morto, e seu corpo, depois jogado na sacada do palácio, foi queimada na Praça Murillo e pendurado em um poste com outras autoridades enforcadas pela multidão. Nisso, o PIR não se demora. A Frente Antifascista se torna parte do novo governo, junto com partidos tradicionais. A famosa concordância. Nessa época também um movimento muito comum na esquerda latino-americana, né? Mas essas alianças enfraqueceram as lutas do movimento trabalhador. O que explica como os trotskistas, na próxima época, irão avançar tão fortemente dentro das esquerdas. Após a Guerra do Chaco, um importante setor começa a ser integrado, que era justamente da população do campo.
O motivo da crescente participação política era que a economia nacional e a participação política necessitavam retomar a concentração de propriedades, atacando principalmente comunidades indígenas. Os dados entre 1852 e 1950 revelam, por exemplo, que as comunidades indígenas que eram 11 mil se tornaram menos de 4 mil. E ainda que 615 proprietários detinham nesse ano cerca de 50% da área do cultivo, enquanto 51.198 pequenas propriedades ficavam com apenas 0,22% das áreas do cultivo. Seguindo a nossa tese para o Brasil, né, a Bolívia é mais um país em que a estrutura social mantinha instituições herdadas do período colonial, com grandes proprietários concentrando todo o poder e autoridade, e os camponeses indígenas obrigados a exercer uma série de trabalhos gratuitos. Do lado dos oprimidos, se resgata o passado de Tupac Amaru e Tupac Katari, que protagonizaram rebeliões no século XVIII. Em 1940, portanto, as lutas sociais se intensificam. Surgem os sindicatos camponeses e eles se mesclam à cultura indígena, andina e os sindicatos urbanos. Villarroel, né, antes de morrer, que buscava estabilidade, amplia as iniciativas públicas para minorias. Em 10 de maio de 45, realiza-se em La Paz o primeiro Congresso Nacional Indígena, reunindo mais de 1.000 líderes de comunidades. Surge a partir desse congresso a Federação Nacional de Camponeses, que apesar de alguns avanços, ainda mantém intacta a questão da reforma agrária, que não acontece, e das relações de propriedade do campo. Outra coisa que eu esqueci de avisar é que esse episódio vai ter essas idas e vindas pela própria escrita do autor que a gente está tomando como base, tá? Nos sindicatos, outro avanço. Acontece no sindicalismo mineiro. Em 1939, em Oruro, acontece o primeiro Congresso dos Trabalhadores da Indústria Mineira, com apoio da CSTB. Mas a União do Proletariado Mineiro aconteceu como resposta ao massacre de Catavi, que aconteceu em 42. Para se ter uma ideia do panorama, em 1943, menos de 3% dos empregados da Patinho Mines, mineradora, recebiam mais de $1 por dia. As condições de trabalho e de saúde eram igualmente difíceis. As empresas não respeitavam os mínimos requisitos de segurança. Portanto, com menos de 5 anos de trabalho, as pessoas já apresentavam tuberculose. As péssimas condições de vida, o isolamento geográfico, os laços de solidariedade que se estabeleceram entre os mineiros foram se tornando um papel estratégico da mineração na economia boliviana para dar as bases do radicalismo e da influência militante de seus sindicatos. O governo, antes de acabado, de Villarroel e MNR, envolveram o aparato estatal e a legislação trabalhista para controlar os sindicatos. Surgem as medidas de bonificação, Dia do Trabalhador Mineiro Boliviano, permissão de atuação sindical, mas aí acontece a Federação dos Trabalhadores Mineiros, a FSTMB, entre 3 e 5 de julho de 44. O governo controla a criação dessa federação, aprovando, por exemplo, um salário mínimo, preço de alimentação, seguros, jornada de 8 horas. Em pouco tempo, mais de 60 mil pessoas estavam filiadas ao sindicato. Juan Letin participava do terceiro congresso da federação, já em março de 46. Seu discurso demarca a luta contra a burguesia, indo contra os ideais nacionalistas, mas também indo contra a esquerda chamada de stalinista. Guilherme Lora, esse do POR, atacou a propriedade privada e o imperialismo. A ação política dos trotskistas foi decisiva para afastar os trabalhadores das minas da influência governamental do MNR e dar um lugar independente aos sindicatos. Com isso, promove ações que se distanciavam da CSTB, que estava na mão do PIR, e da Frente Única Antifascista, que na verdade era conservadora, apesar dessas contradições, Em um momento matam o presidente, em outro momento conservadores. Outra coisa interessante, percebam o papel dos sindicatos nesse episódio, tá? Tem uma galera anarquista que fala sobre os sindicatos e sindicalismo revolucionário, que também é bem interessante, e acho que essas coisas podem dialogar mesmo nas divergências e trazer coisas muito boas pra gente. Porém, o movimento era jovem, mesmo com o PIR e o próprio PSOB, que é o do Juan Letin, prendendo suas influências, a disputa com a MNR e os próprios erros do POR, tudo termina em derrota, mais uma vez. Com o fim do nazismo a nível internacional, as mobilizações populares voltam à vida. E como sabemos, os Estados Unidos buscaram, então, manter o seu controle na situação aqui no seu quintal, na América Latina, com a criação da OEA, Organização dos Estados Americanos. Sendo exemplo, a crescente fragilização de Villarroel inseria-se nesse quadro continental, que já derrubara Getúlio Vargas no Brasil em 45, motivaram um golpe de Estado e o início da ditadura Odría no Peru em 48, e instalaram na Venezuela uma junta militar. Já na Bolívia, a aliança do PIR com os setores conservadores foi a base de apoio norte-americana.
Daí a importância de 46 até 52, né? Esse sexênio, esses 6 anos. A gente tem Revolução Chinesa, Guerra da Coreia, Revolução Boliviana. Para a fração da burguesia boliviana, que retomava plenamente o controle do aparato estatal para a queda de Villarroel, a situação era igualmente tensa e instável. As possibilidades de resolução dos conflitos políticos e sociais nos marcos institucionais eram limitadas pela pouca margem para ações não autoritárias. É nesses meses que surgem as teses de Pulacaio. Na prática, um programa político para a Federação dos Mineiros que propunha uma estratégia de ação revolucionária em que a independência nacional e a conquista de democracia deveriam ser assumidas como parte de caminho para a Revolução Socialista. Agora a gente vai ler um trecho das teses e elas vão meio que reger grande parte da etapa da Revolução Boliviana nos anos seguintes, tá? Diz assim então: os países atrasados movem-se sob o signo da pressão imperialista. Seu desenvolvimento tem um caráter combinado. Reúnem ao mesmo tempo as formas econômicas mais primitivas e a última palavra da técnica e da civilização capitalista. O proletariado dos países atrasados está obrigado a combinar a luta pelas tarefas democráticas burguesas com as lutas pelas reivindicações socialistas. Ambas as etapas, democrática e socialista, não estão separadas na luta por etapas históricas, senão surgem imediatamente uma da outra. E esse é o trecho referido. É interessante para quem leu Florestan Fernandes com a gente, tanto em podcast quanto em live, sabe que ele trabalha com coisas como essa, tá? É muito importante para toda análise das revoluções na América Latina. Então, já tinha a denúncia do colaboracionismo, da parte dos sindicatos com setores burgueses, era necessário enfrentar o imperialismo e o fascismo, mas também lutavam pelo controle das minas, para além de outras medidas benéficas aos trabalhadores. Villarroel, então, foi derrubado, ou melhor, morto, nas eleições programadas para legitimar o golpe de 46, em 3 de janeiro de 47. A coalizão governamental apareceu cindida e o candidato presidencial Henrique Herzog, do partido La Unión Republicana Socialista, PURS, venceu por uma margem mínima, ainda que os votantes fossem praticamente a elite política do país. Mesmo assim, 10 dirigentes mineiros da bancada da Federação e do POR foram eleitos, mas a instabilidade permaneceu. O movimento de massas crescia. Assim, Herzog tratou de criar mecanismos de cooptação do movimento sindical, procurando preservar minimamente mecanismos institucionais de resolução dos conflitos sociais e dar um respaldo democratizante a seu governo. A crise econômica reapareceu com profundidade em 47, aumentando o desemprego, a inflação, a agitação social. Com isso, o PIR apareceria nos anos seguintes à frente dos principais ataques aos trabalhadores bolivianos e, longe de propiciar contenção e apaziguamento social, permitiria ao POR e ao MNR consolidarem forte base entre a classe operária. Esse é o movimento, então, que o PIR faz, né? A final de 47 acontece uma grande greve de mineiros, essa lá em Potosí. O governo responde com um grande massacre. Até 49 a repressão é sucedida, mas na eleição de maio, o MNR obteve importantes resultados nas principais cidades, surgindo como o segundo partido do país. Então Herzog diz ter problemas de saúde e se afasta. Esse afastamento forçado significou um claro endurecimento do regime, que procurou se afinar, melhorar com as diretivas de Washington. As pressões dos setores conservadores, que viram a necessidade de uma ação repressiva direta contra o movimento sindical em ascensão, estiveram na origem da renúncia do presidente. As campanhas de mineração haviam financiado o ex-presidente, mas queriam uma perseguição aos dirigentes sindicais. O golpe foi de interesse dos grandes mineradores. Para variar só um pouquinho, né? Entra em cena o vice-presidente Mameto Uriogaloitia. Nossa, difícil. Esse começou uma ditadura policial militar sem feições demagógicas. Em maio do mesmo ano, temos mais uma grande greve. Então, agora, uma atrás da outra, né? Em Catavi, siglo XX, né, que é o nome da cidade. O governo decidiu prender os dirigentes dos parlamentares operários e responder à bala os protestos. Esse incidente ficaria conhecido como massacre do siglo XX. A crise de poder se relacionava com a exportação de estanho, mas com mais uma queda reacendiam as lutas populares. Em 26 de agosto de 49, uma conspiração foi organizada pelo MNR, e em pouco tempo capitais de vários departamentos do país, como Cochabamba, Oruro e Santa Cruz, e os acampamentos mineiros caíram nas mãos dos revoltosos. No entanto, La Paz permaneceu sob controle do governo. Foi a primeira revolta com força civil e trabalhista,
e não com a participação quase exclusiva de militares e elites políticas. Em 15 de março, decreta-se estado de emergência. Quando o governo tentou proibir as comemorações do 1º de maio dos anos 50, desencadeou-se uma greve geral no país organizada por um comitê dirigente composto por membros do POR, do MNR, do PIR e do recém-fundado PCB. A resposta foi violenta, com armamento pesado, bombardeios, muitos mortos, mas também, pelo desgaste, anunciam-se eleições para 1951, que é sintoma desse desgaste e também um prenúncio da própria Revolução. Então, estamos antes da Revolução, né? Antes das eleições de 51, perdão. Ó, já dando spoiler do que a gente vai falar agora. O esgotamento político foi visto pela chamada das eleições e da proposta de uma frente eleitoral, né? Como o PURS, que era o partido que fazia parte, e o Partido Liberal. Foi concedido um aumento salarial de 32% para os mineiros, 32%, para ganhar apoio, porém os grandes mineradores foram contra a mobilização, contra a decisão, e aí tudo se desestabiliza, né? Apesar de uma eleição que contou com 105 mil votantes, numa população de 3 milhões, na época, a vitória foi de Vítor Paz Estenssoro, com mais de 50 mil votos, representando o MNR. Os grandes centros urbanos, como La Paz, Cochabamba, Oruro e Potosí, deram expressiva vitória ao MNR, além da participação do POR, não como candidatos, mas na defesa do voto nulo. Pela legislação, o MNR não possui uma maioria absoluta ao lado, os parlamentares que decidiam. Obviamente, a elite não iria aceitar. Então, quando tiraram um antigo presidente, o governo foi entregue a uma junta militar dirigida pelo general Hugo Baliban. Imediatamente, MNR, POR e outros grupos oposicionistas foram colocados na ilegalidade, com o argumento de democracia contra o comunismo. Ficou exposto o problema e a fratura do próprio sistema político e as escolhas da classe burguesa. O golpe foi uma cartada arriscada para frear o processo revolucionário que estava em desenvolvimento. Mas numa situação de pagamento da dívida externa, lá nos anos 50, os Estados Unidos, optando por parar de estocar estanho, fazendo as vendas caírem, enfraqueciam aquela junta militar. No final de 51, o POR, procurando retomar a iniciativa contra o governo, propôs a constituição de uma ampla frente oposicionista para defender reivindicações anti-imperialistas nacionais e democráticas, como forma de mobilizar o conjunto da população e não somente os setores operários. Buscou-se repetir aquela experiência da greve de 50, que reuniu POR, MNR, PIR e PCB. Esse caminho era visto como uma forma de preparar para uma futura insurreição de massas. Mas havia uma fratura na junta militar. E o MNR, como eu disse no começo, que era o partido mais esperto, optava por uma via dupla. Do lado popular, mas também com aquela perspectiva elitista e conspiracionista. Desde os anos 49, por pelo menos 5 tentativas, o MNR tentou conspirar. Tá? 5, desde 49 até 51. O MNR, na perspectiva de chegar ao poder, privilegiava um caminho que explorava as divisões internas da junta militar. Nesse sentido, lá no final de 51, começam as conversações com os generais Humberto Torres Ortiz e Antônio Seleme, que eram membros da junta. O grupo fascista, Falange Socialista Boliviana, FSB, também foi procurado e passou a integrar as conspirações golpistas do MNR. O militar continuaria presidente, o MNR pegaria a vice-presidência. Então entra 52. Aparentemente sem movimentação, mas o amadurecimento político já estava posto, né? As teses de pula-caio haviam sido feitas poucos anos antes. Mesmo com a perseguição e admissão dos partidos de esquerda, prosseguiu o processo de polarização social e a política do interior da sociedade boliviana, entre burguesia, de um lado, e setores operários e pequenos burgueses nacionalistas e democráticos, de outros. A concentração e a militarização do regime eram expressão das dificuldades crescentes para manter aquela hegemonia política burguesa sobre o conjunto do país. Para explicar brevemente as questões daquela sociedade, tá? 6% dos operários controlavam 92% das terras, cultivando apenas 1,5% da sua extensão, enquanto 60% dos proprietários e detentores de apenas 0,2% das terras produziam em média 54% das áreas. Mas o principal setor da economia, a mineração, carecia de investimentos em equipamentos, novas pesquisas geológicas, desde a década de 30, um atraso de 20 anos, gente. Com isso,
O Estado burguês mostrava suas debilidades, enquanto os oprimidos cada vez mais aumentavam sua coesão. Apesar das divergências, MNR, PIR, PCB colocavam a questão de um reformismo nacionalista, que pudesse desenvolver as potencialidades, enquanto o POR defendia o socialismo revolucionário. O POR defendia a estratégia da revolução permanente, adotar medidas que transformassem progressivamente, sem interrupção, a revolução nacional e democrática em revolução socialista. Avaliava-se que nos chamados países de capitalismo atrasado, as burguesias nacionais não seriam capazes de romper os limites da dominação imperialista e se emancipar. Ou seja, a própria disputa pela democracia seria um passo para a revolução socialista, por isso, feita pelos de baixo, não pelos poderosos. Porém, seguindo a orientação que o Congresso da Quarta Internacional impunha, a ideia era de se apoiar nos partidos que estavam mais à esquerda, dentro do jogo institucional, puxando-os para a esquerda, e o POR adota essa estratégia. Sendo inegável que elas refrearam e desviaram uma ação mais contundente e autônoma do partido em relação ao MNR. Só que não é o golpe do MNR e de militares próximos ao governo que desencadeia o movimento revolucionário em 52. Era algo que já havia se acumulando e se desenrolando em vários outros eventos da sociedade. Os dias da insurreição revolucionária que abalaram a Bolívia entre 9 e 11 de abril representavam o ápice de um longo processo em que as massas populares tomaram em suas próprias mãos a história do país. É esse personagem, de 1000 faces, 1000 braços, de ações sincronizadas e espontâneas, que agiu e realizou a grande insurreição. O MNR não se perdia nesse meio. Estava esperto e atento. Mesmo carregando o nome de revolucionário, conspiravam novamente, se juntando com a junta militar governista. Se distanciava das massas, se aproximava de um reformismo e de um forte institucionalismo. O plano golpista original foi dirigido pelo comitê político do MNR e com o general Selene, um chefe da polícia do regime. Os carabineiros, que estavam sob comando desse general, contariam com o apoio de grupos militares do MNR, aos quais seriam distribuídas armas para tomar a capital. O grupo colocaria Humberto Torres na presidência, um general, além de entregar cargos para o FSB, que são os fascistas da Falange Socialista Boliviana. Mas General Torres deveria ter seus próprios planos, então ele não se envolveu totalmente. Assim como a própria FSB também não. O MNR teve que submeter as imposições do general Antônio Seleme, traduzido em 3 condições. Ele próprio seria presidente, a Falange Socialista Boliviana participaria de seu governo e a conspiração teria que ser secreta. Então, no dia 9 de abril, 2.000 carabineiros vão para pontos estratégicos de La Paz, assim como de outras cidades. Queriam um golpe rápido, sem confrontos. Afinal, teriam o exército, as polícias e os carabineiros. Mas o general Torres manteve-se fiel à junta militar, contra o golpe. Então, os regimentos começaram a se preparar em torno de La Paz. Ao meio-dia, o palácio tomado pelos golpistas, pelo menos momentaneamente, enquanto o exército cercava a cidade. Embora os golpistas começassem a tomar espaço, os militares foram ficando ao lado de General Torres. No final do dia, o general Seleme, que buscou a revolta, buscou asilo na Embaixada do Chile e se retirou da luta. Nesse momento, o MNR também se preparava para a retirada, e o exército cortou a energia e deu o prazo de rendição às 4 da manhã. E aí o golpe se torna uma revolução. Vamos lá, que é muita coisa para absorver, eu sei, mas o bagulho é louco. A rendição vinha por parte de setores que tentavam o golpe, sem apoio popular. E as massas, por conta própria, começavam a tentar tomar conta do processo. Emergiram com sólida energia e disposição para lutar contra aquele odiado regime oligárquico, como talvez nunca houvesse acontecido na história daquele país. O movimento revolucionário das massas adquiriu dinâmica própria, acima das organizações políticas e sindicais tradicionais. As mulheres e homens do povo que comandaram os dias 10 e 11 foram 2 décadas de preparo. No dia 10, o exército se preparava para uma investida final. A população tinha saído em armas, tomava força, se ampliava e o movimento militar tomava um caráter cada vez mais social. Era a politização no meio do processo revolucionário. Ainda contando com a força de mineiros de cidades menores que conseguiam chegar na retaguarda do exército, capturando também trens, munições, tomando inclusive uma base aérea. Em Oruro, que se esperava uma virada, o chefe de polícia e o MNR agiram de forma oportunista, ora do lado do golpe e ora massacrando a população revoltada. Como ocorreu em La Paz, a Revolução de Oruro começou no final do dia 9 de abril, com a entrada da ação das massas populares até então desmobilizadas, ocupando aquele espaço que o MNR deixou para trás. Foram recebidas por balas ao irem atrás de um armamento e ao saberem do massacre, mineiros dos arredores foram para lá, tomaram quartéis e se armaram. Oruro então é tomada no dia 10 pela manhã. Com a derrota do exército nos 2 principais centros políticos do país, terminava a sorte do antigo regime.
não havia forças para o terceiro dia de luta. O MNR, no dia 10, se aproveitava. Seu líder político, Silas Suzano, queria fugir, propõe-se encontrar com o general Torres, da junta militar, um antigo governante, e formarem um governo misto. Isso ocorria ao mesmo tempo que, em Oruro, os oficiais militares eram protegidos pelo MNR na multidão, que queria linchar os responsáveis pelos grandes massacres e assassinatos dos mineiros nos últimos 10 anos. O MNR, que havia se distanciado do povo, foi atrás do general governante, que mesmo recuado e derrotado, aceitou o acordo. Silas, do MNR, afirmou que queria preservar a instituição do exército, que ele respeitava, e assegurar a retomada da vida institucional. Surgia assim o chamado Pacto de Laja, que não reconhecia a vitória revolucionária. Ao contrário, propunha uma trégua e um tratamento equivalente entre os dois lados da contenda. O institucionalismo de uma casta superior impunha sua ordem, apesar dos fatos não serem esses. O MNR, embora formalmente tivesse ganho a vitória, não tinha controle nenhum sobre a situação, estava limitado pelo poder de fato de milícias armadas, de mineiros e camponeses. Portanto, em seu primeiro discurso, Silas tenta esvaziar as manifestações de qualquer conteúdo revolucionário, buscando acalmar a população. E o objetivo poderia ser concluído. Afinal, o movimento revolucionário e a população ainda estavam desordenados, sem representação e com dificuldade de compor um projeto político. O próprio POR não havia conseguido centralizar. Afinal, a perseguição dos anos anteriores, que a gente falou aqui, haviam enfraquecido a esquerda. As tensões de formação de governo estavam ali. A pequena burguesia, representada por Silas Suazo, que assumia enquanto esperava o retorno de Paz Estensoro, era o setor mais conservador, disposto a refrear os possíveis arrombos revolucionários do novo governo e recompor rapidamente os marcos institucionais do velho regime. O MNR, que se dizia revolucionário, que estava do lado do POR, que queria fazer o golpe, era a frente conservadora. Mas ele passava por uma disputa interna, já que Juan Letin, apesar de estar do lado governista, era conectado aos sindicatos e forçava o atendimento de uma plataforma de reivindicações, que incluía a reforma agrária, a nacionalização das minas, dissolução do exército, substituição por milícias operárias. Mas, para desarmar o movimento operário, foi entregue para certas lideranças os ministérios do trabalho, das minas e dos assuntos camponeses. Era muita esperança no MNR e nenhuma ação. E chega o dia 15 de abril, o retorno de Paz Estensoro, que apesar de tudo, é aclamado pela população. Era definitivamente um político e um demagogo. Felizmente, se formava uma dupla linha de poder. As massas procuravam manter uma ação política independente, tanto com a formação das milícias, como com a fundação da Central Obreira Boliviana, a COB. Mas o POR também recai sobre erros. Guilherme Loura, o dirigente, confirmava a necessidade do POR de se juntar com a Frente Operária do MNR, por maiores reivindicações, novamente depositando fé no MNR. Duas políticas confrontaram-se desde o princípio da Revolução. De um lado, uma dinâmica revolucionária independente das massas, do outro, uma ação desmobilizadora institucional do governo do MNR, voltada a reordenar e conter a ruptura e a radicalização. Para esclarecer, MNR e PIR seguindo a linha de uma burguesia nacionalista, daquela revolução burguesa da forma que aconteceu na Europa, impossível para os moldes latino-americanos. E de outro lado, o POR, independentes e outras forças com a linha operária socialista. Isso não quer dizer que não erradas e que o MNR e o PIR não tenham acertos também no meio do caminho, tá? Quando o POR decidiu se apoiar em setores da esquerda do MNR, enfraqueceu. O MNR era muito mais uma frente popular de massas, agrupando diferentes classes sociais, sob a forma de partido de uma organização do que de uma organização política com coesão e programa definido, embora seu núcleo dirigente fosse composto por um setor mais coeso da pequena burguesia conservadora. Tanto que a nova Constituição só viria 9 anos depois, em 1961, muito longe daquele processo revolucionário. Não queriam correr o risco de perder o controle daquele período, A Revolução, portanto, representou um misto de vitórias e derrotas. Apesar de não conseguirem a subversão da ordem, conseguiram a criação da COB, que foi um polo de massas. Essa central de massas vinha da Federação dos Mineiros, vinha dos acúmulos das frentes formadas pelo PIR, pelo PSOB, pelo POR e pelas teses do Congresso de 46. A tese de Pulacaio, já citada. O militante do POR, Miguel Alandia, foi o responsável pela convocação da primeira iniciativa que daria origem à poderosa COB. É claro que as pessoas, como o Juan Letin, do MNR, participavam, e essa foi uma das grandes discussões da formação e autonomia em relação ao governo. As primeiras reivindicações apresentadas pela COB ao novo governo foram revogação das leis antioperárias, nacionalização das minas e das ferrovias, realização de uma revolução agrária, diversificação da economia e melhorias dos salários. Inclusive, anarquistas e estalinistas começaram a se reunir em torno dessa nova central. Ela agregava toda a esquerda.
O MNR não desistiria de tentar cooptar a COB, querendo uni-la ao governo, e com o Juan Letin tentando utilizar a COB e a ostentação para sua política. Já o POR havia como uma ferramenta de autonomia e confronto. O MNR buscou se articular para aceitar certas concessões, mas manter a COB no seu domínio, já que naquele momento ela era muito poderosa. Então, nesse começo, o POR possui grande força. Edwin Moller consegue tomar certa força. No jornal Rebellion, diz que a COB defende a ocupação das fábricas e das minas pelos trabalhadores, como uma alternativa para prevenir a sabotagem e a desocupação. Nacionalização das minas, sem indenização, sob controle operário. Os trabalhadores não aceitam nenhuma outra forma de nacionalizar as minas. O povo boliviano não pode arcar com o peso que significaria o pagamento das fabulosas indenizações. O destino da revolução se liga intimamente ao destino da propriedade privada, que só poderá ser superada pela ação revolucionária das massas. O governo não escondia sua cara e publicava que o MNR é, em sua essência, um partido nacional, contrário ao comunismo internacional. O MNR considera que no país deve fomentar seu espírito de empresa entre os bolivianos e também atrair capitais estrangeiros. O país deveria ser como uma empresa. E com as falhas do POR, o MNR ia ocupando a COB, que antes de uma ampla consolidação já estava tomada pela ala esquerda governista. E com isso, aquele ânimo revolucionário seria encerrado, com inclusive o primeiro congresso sendo adiado para 53. A COB continuou funcionando a partir de uma cúpula dirigente sem um congresso fundacional, que permitiria eleger uma direção e organizar amplamente o movimento revolucionário de massas nela baseado. E o POR, após seu congresso em 52, em setembro, o nono, admitiu uma posição recuada em relação ao MNR. Ao longo de 52, a rebelião camponesa adquiriu certa crescente intensidade. A insurreição de 52, embora tenha se concentrado nas zonas urbanas do país, relacionava-se a um processo mais profundo de desestruturação do Estado oligárquico boliviano, que tinha uma economia rural, um de seus sustentáculos do poder. O processo social que levou à reforma agrária em 53 entroncava-se com a mobilização do proletariado mineiro. Começando com a tomada das armas, se tornou em recusa em trabalhar e logo em saques de grandes fazendas e ocupações, dividindo terras e formando sindicatos. Nunes Chaves, que tomava o cargo de assuntos camponeses como ministro, ao ver as mobilizações, disse que a organização de um novo sistema de trabalho agrário se desenvolvera sobre a base das atuais comunidades indígenas para realizar a cooperativização. Como explica Kuzikanki, os camponeses conseguiram uma boa organização pelas características e as formas de ocupação da terra, tipo de propriedade e organização da produção, forma de organização do trabalho, níveis de relações com o mercado. Além de que, nas regiões com grande presença indígena, a tensão étnica e a tensão fazenda-comunidade desempenhavam maior papel, e a forma de luta que predominava era o assédio e as ameaças de cerco às cidades. Com a pressão internacional, principalmente por parte daquele maior invasor, os Estados Unidos, o MNR conseguiu manter o governo conservador e reformista. Mesmo assim, tem um período entre 52 e 64 que faz parte do processo revolucionário. Esse período pode ser dividido em 1. No primeiro momento, ocorre uma dualidade de poder pela força da COB, como já foi citado. Além disso, aconteciam mobilizações de massa pela nacionalização das minas e reforma agrária, tentando impor uma perspectiva revolucionária apontando para o socialismo. No segundo momento, após o primeiro congresso da COB, a reforma agrária é decretada, juntamente com a reorganização do exército. O MNR aproveita para apoiar certas coisas e se colocar à frente das massas para controlar o processo e abrir negociações com os Estados Unidos. O terceiro momento, e mais triste, é a separação entre MNR e movimento sindical e a dependência do próprio MNR aos militares e às massas camponesas. Então, começaremos pela nacionalização das minas, pelo próprio lugar ocupado pela mineração do estanho no conjunto da economia boliviana. A ideia original do MNR era de ser de controle estatal, sem questionar a propriedade a questão de propriedade ou a concentração de produção. Por isso, irão divulgar seus programas e princípios. Exigimos a vontade tenaz dos bolivianos para manter, antes de tudo, a propriedade da terra e da produção, seu esforço político para que o Estado fortalecido assegure em benefício do país a riqueza proveniente da indústria extrativa. Exigimos o concurso de todos para extirpar os monopólios privados. Exigimos a subordinação absoluta das grandes empresas que operam no exterior ao Estado boliviano. Mas, obviamente, a cúpula do MNR não queria suprimir os grandes mineradores. Mesmo com a estatização, então manteria uma espécie de parceria. Por outro lado, as organizações de esquerda e os sindicatos já incluem essa reivindicação em seus programas desde a década de 30, tese de Pulacaio. Tristan Maroff, que liderava o grupo Tupac Amaru, escreveu o controle das minas pelo Estado no POR em 35.
Só que, após 52, a tese era sobre o controle operário e sem indenização para os grandes mineradores. Defendia-se uma ocupação imediata, o não pagamento de indenizações aos proprietários e a administração sobre o controle dos trabalhadores. Além disso, a nacionalização deveria se estender às ferrovias. Mas é preciso lembrar que já era uma área cansada, o maquinário era velho, a exportação não tinha a mesma força. A nacionalização era uma proposta política que, se realizada nos moldes exigidos pelo movimento operário, poderia ferir de morte aquele núcleo da velha ordem oligárquica. A manutenção da propriedade privada na produção mineira permitia ao eixo em torno do qual se articulava o velho Estado oligárquico se manter e rearticular as forças políticas derrotadas. Em contrapartida, a expropriação completa e sem indenizações significaria não apenas a destruição dos alicerces das velhas classes dirigentes, mas a ruptura em maior grau com o imperialismo estadunidense, uma radicalização da revolução e o fortalecimento político dos setores mais à esquerda no bloco revolucionário. E aí a resposta do governo foi criar uma comissão técnica de avaliação da nacionalização, buscando acalmar o movimento, diminuir a pressão política. Então, Paz Extensoro, que assumiu a presidência, dizia coisas como: buscaremos no possível um acordo com os atuais possuidores e haveremos de colocarmos-nos no terreno de equidade, buscando, portanto, se equilibrar e se desculpar com os empresários e com o próprio governo imperialista dos Estados Unidos. Foram 5 meses de trabalho para diminuir a pressão política, e nesse meio tempo o POR buscava tensionar, com chamadas para ocupar fábricas e fortes movimentos. O principal bloqueio político à ocupação direta das minas pelos operários estava, todavia, no co-governo, um governo duplo, entre COB e MNR, que gerava nas massas a expectativa de que todas as reivindicações seriam atendidas. Afinal, dirigentes mineiros estavam no governo. A própria ala esquerda defendia essa tese de que o governo concretizaria. Tudo isso acontecendo entre janeiro e maio de 52. Mas, a primeira medida prática contra os grandes mineradores só foi adotada em julho de 52, quando o regime declarou o monopólio da exportação de minerais pelo Estado por intermédio do Banco Mineiro. A medida não tanto nacionalizava, mas colocava grande parte do controle no MNR. Aí, em 2 de outubro de 52, foi criada a Corporación Minera de Bolívia, Comibol, com a finalidade de preparar a exploração e a comercialização dos mineradores. No dia 7, as empresas de Patinho, Rothschild e Aramaio foram ocupadas pelo Estado, e no dia 31 foi assinado o decreto de nacionalização. Eram mais de 160 minas em posse da Comibol e quase 20 mil pessoas trabalhando. Mas as grandes empresas ganharam uma indenização de 27 milhões. As pequenas empresas eram mantidas, a classe operária saía feliz e o Banco Mineiro iria ajudar as pequenas e médias mineradoras. O setor privado recebeu leis de investimento, permitindo concessões para grandes empresas em outras áreas da mineração. Resumindo, tentando agradar todo mundo, né? Só que a conjuntura geral da economia, com baixas cotações de preços internacionais, pressões e boicotes de grandes corporações internacionais de minério, não favoreceu o desenvolvimento da mineração nacionalizada. Mas é importante comentar que o salário foi cortado e mais funcionários foram contratados. Mesmo assim, os custos da Comibol caíram. Além disso, a produção só aumentava. O governo dos Estados Unidos permaneceu, agora negociando, só enviava equipamentos conforme as indenizações eram pagas. A ação do Estado ainda foi dificultada pela decisão do MNR de aceitar a ajuda pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, mais uma vez aparecendo nos nossos episódios, em 57, sob condição de que aplicasse um plano de ajuste econômico, que resultou em cortes aos subsídios alimentares que eram dados aos mineiros. A reforma agrária só ocorre pela força popular, principalmente pelo começo da atuação desses sindicatos em uma tentativa de autogestão popular, com o poder vindo diretamente dos de baixo. Mas o MNR não defendia a reforma agrária, mas por medo de uma tomada do poder, sob tanto a visão preconceituosa com relação aos indígenas, como também tiveram melhores questões em relação ao campo. O MNR só assumiu de fato a reforma agrária quando, perante as pressões das massas, a ala mais conservadora do partido perdeu terreno. Então tínhamos ainda presente a resistência de comunidades indígenas, que tentavam se manter intactas da economia de mercado e também da cultura urbana. Além disso, os sindicatos operários ainda tinham força. Isso acontece principalmente na região de Cochabamba, de onde setores começaram a crescer. Então é preciso lembrar que o MNR não estava ao lado desses setores na Revolução. Portanto, em 53, rola um tensionamento entre esses lados, na mesma região. O conflito entre indígenas e campesinos contra as forças dominantes, na busca de libertar os dirigentes, principalmente do POR. Dizia então o jornal El Diário: os subversores da ordem faziam soar seus pututus, anunciando franca beligerância. Quando os indígenas se mostraram mais belicosos, os militantes do MNR tomaram suas armas e imediatamente cercaram a praça. Nesse momento, agentes civis borrifaram a praça com pó de gás lacrimogêneo. O MNR, portanto, tentava criar um medo na cidade do indígena e do camponês, que por sua vez sentiam-se intrusos na cidade.
O POR colocando a reivindicação da tomada de terras e o MNR fazendo algo que a direita faz até os dias de hoje, colocando os movimentos do campo como terroristas, queriam tomar tudo aquilo que fosse possível, né? Uma narrativa, por exemplo, que se assemelha muito ao que é colocado frente ao MST aqui e outros movimentos de terra, né? Voltamos para o movimento da Comissão Técnica para resolver a reforma agrária, que contava com o MNR, PIR e também o POR. E o POR, mesmo fazendo parte dessa comissão, entendia que ela não seria resolvida, ela não resolveria a questão da reforma agrária. Mas a violência contra esse partido aumenta em 1953. Os fazendeiros tentaram apresentar as ocupações como atos de banditismo e pilhagem e responsabilizar o POR, descrito como um agente comunista estrangeiro que era necessário combater sem tréguas. Dessa forma, auxiliados pela polícia, formaram-se bandos armados que empreenderam uma série de expedições punitivas aos camponeses mobilizados, esforçando-se por anular as principais lideranças. Os sindicatos nessa situação não eram apenas sindicatos, mas tinham suas expressões formadas também pelas tradições indígenas e do sindicalismo urbano, e o governo do MNR tentava eliminar o sindicalismo. O resultado, antes de analisarmos, foi a burocratização dos sindicatos. Após 52, o MNR procurou aplicar de modo sistemático uma política de integração dos camponeses ao projeto mediante uma reforma agrária que ignorava as tradições indígenas que haviam sido tomadas. Que ignorava as tradições indígenas. Com isso, na COB 53, são 3 as principais propostas de reforma agrária. O POR definindo a nacionalização sem indenizações, o confisco de fazendas da igreja e a reintegração de comunidades indígenas que haviam sido tomadas. O MNR e o PCB, as 2 outras propostas. O mais radical era ainda um reformismo bem limitado. O projeto aprovado é praticamente o do POR, sendo estabelecido: A. Declarar domínio originário do Estado sobre a terra. B. Nacionalização da terra sem indenização pelas vias de reversão, confisco e expropriação. C. Entrega de terras às organizações camponesas. D. Reversão das terras das ex-comunidades, reconhecendo o direito dos colonos de incorporar-se na comunidade na qualidade de comunitários. Embora fosse uma vitória, já que esses eram apenas alguns dos pontos, a comissão técnica se separou das massas. Conforme o próprio partido previu, a comissão servia para legitimar propostas muito além daquelas reivindicações da dinâmica do movimento social. A comissão atingia seu objetivo, de ignorar tudo que era organizado pela esquerda e pelos movimentos sociais. Ou seja, recebia o que tinha que ser feito, assumia o papel de ir fazer, mas não fazia nada. A reforma agrária é assinada em 2 de agosto de 53, com uma lei totalmente burocrática, para a expropriação de latifúndios, repor as terras das comunidades usurpadas. Mas, por exemplo, ao reivindicar uma terra, você tinha que passar por instâncias como junta rural, para audiência entre proprietários e camponeses. Depois o juizado agrário, que era comandado por pessoas do governo, e ainda tem outras instituições, como chefaturas departamentais de reforma agrária, Conselho Nacional de Reforma Agrária e Ministério de Assuntos Camponeses. Era uma máquina de manipulação, controle e burocracia para a cooptação do movimento. O projeto final, que foi elaborado pela Comissão da Reforma Agrária, representou uma vitória política fundamental para o MNR. Seu conteúdo consagrou uma visão de desenvolvimento capitalista, que incentivava a grande empresa agrícola, em favor dos poderosos e contra as formas coletivas e comunais indígenas. Após isso, o governo dos Estados Unidos liberou importantes recursos na forma de distribuição de alimentos, ferramentas e equipamentos que funcionaram como moeda de troca de apoio político. O exército também foi rearticulado nesse mesmo momento, treinado pelos Estados Unidos para agir supostamente como apoio técnico do campo, mas na verdade pronto para combater as milícias armadas camponesas. A reforma agrária boliviana, do ponto de vista da ampliação das práticas democráticas, foi um processo regressivo e não positivo. Um novo conceito de cidadania liberal foi imposto. Ignorando a identidade ética do indígena, atacava a sua organização comunal. E os sindicatos eram colocados numa rede de cooptação que buscava os desarticular e impor o controle nas mãos do próprio governo. A COB foi uma grande tentativa de ruptura institucional e de construir a Revolução Boliviana. De um lado, o sindicalismo revolucionário, do outro, a ala governista do MNR, que seguia as diretrizes dos Estados Unidos e tentava cooptar esses sindicatos. Surge então um processo de burocratização já explorado, e então esse cogoverno, COB-MNR, atuou em sentido contrário à independência do movimento operário e ao desenvolvimento de um poder paralelo fruto da Revolução das Massas. Como destacou Antônio Garcia, as forças revolucionárias distraíram seu poder na ocupação do velho aparato estatal, reabilitando-o como uma seiva nova. Nesse ponto localiza-se o princípio das distorções do processo revolucionário. Os 2 grupos se encontravam nas contradições. A COB, que tendia entre as forças, é a única de esquerda mais revolucionária, sendo o POR, que se encontrava dividido entre apoio ou não ao MNR. E o MNR, que estava entre conquistar apoio popular e seguir diretrizes imperialistas. Mas no fim, o que tínhamos era uma democracia limitada. Pode-se falar de democracia em termos de pluralidade e frações políticas aceitas em seu interior. Mas se a gente for falar do critério de controle, participação de base, sindicatos e central eram poucos democráticos e foram burocratizados com facilidade.
Em 1954, os principais líderes de oposição ao governo estavam presos. Ou estavam presos ou fugidos, e uma parte já havia sido cooptada. O primeiro congresso da COB só se realizou em outubro de 54 e foi marcado pelo controle do MNR, ficando bem distante temporalmente, mas também do que estava nas resoluções, bem longe das antigas teses de Pulacaio. Indo mais além, tenta se apresentar a COB como parte da própria estrutura do Estado, um parlamento popular independente que integrara o governo, demarcando, portanto, a não concretização da revolução. Nas palavras de Juan Letin, que era a da ala esquerda do MNR, dizia que nossa revolução foi uma autêntica revolução popular. Em consequência, não foi nem burguesa nem proletária. Só que esse movimento foi o que permitiu, em 1956, que avançassem sobre a Bolívia, sob supervisão de direção do FMI e do governo estadunidense, e, em paralelo, o início de uma reação independente do movimento operário. Para nos situarmos do lado norte-americano, precisamos lembrar que é aquele período de Guerra Fria, no qual sua hegemonia precisa ser reestabelecida. Na década de 40, sua diplomacia fora implacável com o MNR, e visto como uma organização fascista, foram obrigados a se tirar do governo de Orwell. Mas os Estados Unidos tinham as metas bem claras. Tinha interesses políticos e militares da Guerra Fria, tinha os investimentos privados e tinha os créditos governamentais pela Agência Interamericana de Desenvolvimento, AID, ou de bancos como o FMI, Fórum Mundial Internacional, e Banco Mundial. Coisa pra cacete, né, família? Desculpa, tá dando tudo uma porrada só. Mas é isso, o texto está disponível para vocês lerem e vão atrás do livro. Vamos continuar. Mas, com a tentativa de revolução, meios deveriam ser explorados. O MNR despontava como uma oportunidade contra as massas com a presença de um grande líder, Paz Estenssoro, mas quem tinha que escolher era o MNR. Podia ter tanto radicalizado como ter feito a escolha que fez, que é horrível, de aceitar a colaboração com os Estados Unidos. Então acontece uma rearticulação em 53, de dependência econômica dos Estados Unidos, além do alinhamento ideológico do regime que correspondeu ao fortalecimento e rearticulação da nova burguesia que se beneficiava da crise econômica desencadeada após 52. Porém, com a jogada econômica de dolarização da economia, congelamento do salário, a crise, ao invés de ser contida, se generalizou. E esse período assistiu uma violenta corrosão salarial e ao crescimento de uma burguesia parasitária em torno do aparelho do Estado. A burguesia sempre é parasita, né? À medida que o movimento revolucionário era desarticulado, as ações dos Estados Unidos iam se tornando mais incisivas. As ajudas econômicas, que inicialmente resumiam-se a remessa de alimentos, transformaram-se em interferência direta sobre a vida econômica do país. O que no princípio configurava-se como estatização dos setores básicos da economia, como base para o desenvolvimento nacional, foi sendo substituído pela liberalização econômica, enfraquecimento do setor estatal e apoio crescente à economia privada. Para conter a crise em 56, Paz Estenssoro chamou, mais uma vez, o FMI, com o nome de George Eder. É o ano da primeira eleição com sufrágio universal e quem assume é Hernán Siles Suazo, que pega justamente quando a dívida é cobrada. O FMI retomou as pressões para o governo saldar os débitos atrasados. Além de indenizar todos os grandes mineradores, o MNR retomou o pagamento das dívidas com os Estados Unidos, pendentes desde 31. E esse conjunto de medidas de estabilização econômica chocava seus interesses operários e camponeses. Mas, com a COB e o movimento sindical e operário enfraquecido, o plano Eder poderia seguir seu rumo, com corte de 40% dos gastos governamentais, corte de subsídios e controle de preços da cesta básica, aumento de impostos e congelamento de salários por um ano. Novamente, o governo do MNR, o petróleo deixaria de ser estatizado. As empresas norte-americanas estavam invadindo a Bolívia e dividindo seu território. Então, nos anos 60, em 1960, na verdade, Paz Estenssoro novamente se candidatou, tendo como vice Juan Letin. A nova gestão foi marcada por um fortalecimento dos laços com os Estados Unidos. As estruturas políticas e sociais do país estavam marcadas essencialmente pela penetração e interferência do capitalismo imperialista, que conduziu à formação de uma estrutura econômica dependente, desigual e também combinada. Então, em 64, encerra-se o ciclo do MNR. Tanto pelas suas linhas, já que o novo geral que golpeou era de suas fileiras, né, que foi René Barrientos, mas também pelas esquerdas, já que a Revolução Cubana buscava trazer um novo alinhamento revolucionário. A COB retomava sua combatividade original e nos centros mineiros fervilhava uma nova militância revolucionária. Portanto, o MNR tornava-se obstáculo para todos. Porém, para os subalternos a situação não muda tanto. O regime do general Barrientos e sua política econômica correspondem ao aprofundamento, impondo ao país uma guinada quase sem limites em favor de interesses dos Estados Unidos e dos grandes proprietários, além do retorno da Constituição de 45, que ia contra os movimentos sociais. Em seguida, em junho de 64, são proibidas reuniões sindicais e discussões políticas no local de trabalho. Em 18 de setembro, ocorre a tentativa dos mineiros de se rearticular, quando invadem a sede da polícia em Lhalhaguá.
mas sofrem a repressão do exército. Juan Letín, que era da ala esquerda, havia apoiado o golpe, mas precisou fugir para o Paraguai. A sede da COB foi tomada pelo exército. Começam a surgir os sindicatos clandestinos. Os Estados Unidos e a OEA, em 3 de julho de 66, explicitou seu apoio, que acontecia de forma acobertada pela própria aceitação da ditadura. Apesar das tentativas do PRIM, que é parte do MNR, PCML, Grupo Espartaco e até do POR, a esquerda não conseguiu combater naquele momento. Só em 67 os mineiros conseguem atuar, na mesma época em que Che Guevara está lá. Ele é capturado em 8 de outubro e assassinado no dia seguinte deste mesmo ano. Todas as nossas lembranças para Che Guevara, temos episódios sobre ele na Caverna do Morcego, no nosso podcast. Muito importante lembrarmos a luta dele. Mas, antes disso, em 3 de junho de 67, foi decretada a greve de 24 horas em Catavi, século XX. Um trem foi tomado e lotaram-se 10 vagões, interceptados no caminho. Os mineiros decidiram se dirigir para a mina de Huanuni, onde declararam os distritos mineiros territórios livres. E, novamente, um massacre. Enquanto isso, multinacionais invadiam. O FMI era novamente apoiado pelo governo e o lucro era todo extraído da Bolívia. Mas René Barrientos, em 27 de abril de 69, sofre um acidente de avião e surge um vácuo político. Quem tenta ocupá-lo é um golpista, General Ovando, que nem deixou o vice governar por muito tempo e logo quis rearticular o regime. Mas com a instabilidade crescente, ele precisava desarticular as massas que voltavam a se organizar. E com isso assumiu medidas totalmente diferentes. Ele restabeleceu relações diplomáticas com a RSS e diversos países do leste europeu, revogou o Código do Petróleo de 55, que permitia a exploração de agendas nacionais por empresas estrangeiras, reestabeleceu o monopólio do Banco Mineiro sobre a venda de minérios e nacionalizou uma empresa petrolífera em 17 de outubro de 69. Também acontece uma abertura política, com as lideranças internas e o retorno dos exilados. A Federação de Mineiros, FSTMB, disse a partir desse momento que o processo de tipo democrático burguês que estamos vivendo não tem possibilidade de manter-se definitivamente como tal. Se transforma em socialista ou os processos democráticos e nacionalistas que não forem dirigidos pelo proletariado e transformados num processo socialista concluirão sempre na frustração e na derrota. Nos anos 70 acontece o 4º Congresso da COB, dia 1º de maio, declara-se a independência do movimento operário, a visão anti-imperialista é retomada e a perspectiva socialista é assumida. A ideia era uma frente anti-imperialista. O grupo de Che Guevara se chamava ELN, eram cerca de 75 lutadores, uma iniciativa que logo deu errado, mas com uma repercussão política muito grande. Com a reorganização dos movimentos sociais, em 4 de agosto de 70, Ovando apresentou sua renúncia, junto com as pessoas que compunham os ministérios. O general e comandante do Estado-Maior, Juan Torres, que pedia um realinhamento mais à esquerda do exército para impedir a revolução pela esquerda, foi desaparecido. Então, em 11 de agosto, Ovando forma um novo ministério, mais frágil, mais reacionário. Em um conflito entre estudantes policiais, o general Miranda culpabilizava Ovando, fazendo ainda no começo de outubro um golpe. No dia 6 de outubro, eles chegam a um acordo e forma-se um novo governo com 3 chefes militares, Efraim Ibanez, Fernando Sartori e Alberto Albaçarrim. Mas a COB, no mesmo dia, reunia a esquerda por um comando entre a COB e o povo, não aceitando aquele governo tríplice, querendo uma coalizão com o general desaparecido Juan José Torres, mas pediu programa mínimo de acordo para aceitarem. Uma greve geral é convocada. Rádios e jornais são ocupados por estudantes e sindicalistas em diversas cidades do país. A greve geral foi decisiva para derrotar o golpe de Miranda, abrindo caminho para uma colaboração política da COB com Torres. No mesmo dia, Torres, apoiando-se na COB, toma o poder. E em pouquíssimo tempo, em menos de 10 dias, aquele país teve 6 presidentes. Em 8 de outubro, ou seja, a gente ainda está em 8 de outubro, tá? Ocorre a reunião e a COB garante metade dos ministérios, desde que esses fossem preenchidos por nomes de dirigentes indicados pelas organizações populares, com um mandato imperativo passível de ser revogado a qualquer momento. Mas era um governo complicado, tinha que se apoiar nas esquerdas e a todo momento correndo o risco de sofrer golpe de setores da direita. O governo Torres buscou recuperar a ideologia de 52 para consolidar seu governo e anular o papel revolucionário que a COB poderia desempenhar. Então, em 71, aqueles que estavam em torno do golpe do general Miranda começavam a se organizar para lutar contra a revolta política dos de baixo, que começava. A grande passeata concentrou-se na frente do Palácio Presidencial aos gritos de socialismo, socialismo, com faixas que pediam armas ao povo e morte ao imperialismo. A mesma praça, né, Murilho, que matou um presidente, né? Com faixas que pediam armas ao povo e morte ao imperialismo. Aconteceu uma mobilização de mineiros e uma greve geral determinada pela COB, impedindo assim o golpe. Torres foi à frente falar, pretendendo acabar com o fascismo nas Forças Armadas, buscando acalmar os ânimos. Mas a COB mantinha-se dependente, exigindo, portanto, de Torres a formação da primeira Assembleia Popular dos Trabalhadores e do Povo, que fosse aceita de forma integral como soberana. Torres busca rebater dois lados, expulsando militares, inclusive Hugo Bethlen, que era um general brasileiro que queria invadir a Bolívia, mas também buscando aprovar uma nova constituinte para não deixar a Assembleia Popular passar.
O povo não deixava de ser derrubado. O período entre o golpe de janeiro e o 1º de maio de 71, que é quando a Assembleia Popular é instalada, foi marcado por uma crescente mobilização, ocupação de rádios, de jornais, mesmo de órgãos da polícia, para os setores ligados ao movimento sindical e estudantil, constituindo em si ações diretas que desmoralizavam o governo e fortaleciam a confiança nos militantes. A dualidade de poder se formava, frente ao governo estava a Assembleia Popular. Então, em 1º de maio, só em La Paz havia 50 mil pessoas e muitas imagens de Marx e Che Guevara. Por vários dirigentes da Assembleia havia semelhanças com 52, pelo menos do ponto de vista do lugar político ocupado pela COB. Tratava-se agora de não desperdiçar uma segunda oportunidade oferecida pela história. Formava-se um órgão de poder da classe operária e das massas bolivianas. Uma frente anti-imperialista revolucionária dirigida pela classe operária. Um socialismo nacionalista ascendia. Formava-se a Assembleia do Povo, que sua delegação pode ser encontrada no livro que temos como base principal dessa parte, né, que é a Revolução Boliviana pela editora Unesp. Essa Assembleia definia que eles assumiriam em caso de golpe, lutariam com e pelos oprimidos. A Assembleia Popular se constitui como direção e centro unificador do movimento anti-imperialista, e seu fim fundamental é lograr a libertação nacional e a instauração do socialismo na Bolívia. Surge então a instabilidade. Torres perdia sua legitimidade, a Assembleia Popular deveria apontar novos rumos. Com o fim da sessão nacional, formam-se comitês regionais, mas com pouca articulação eles ficam frágeis. Embora fosse passo importante necessário, ele demonstrava, né, a sua capacidade de organização e de ação política, que não era tão grande. Há inclusive a mudança do sistema judiciário, com a formação dos tribunais populares. Como diz o próprio Hugo Banzer, este que era um coronel, e na madrugada de 19 de agosto inicia um golpe sem muita resistência. La Paz é conquistada com facilidade, esperava-se um enfrentamento maior em Santa Cruz. André Selic, um general, não queria ninguém vivo, pedia a ordem de matar todos. O chamado carniceiro de Santa Cruz seria executado anos depois, tentando conspirar contra o seu companheiro de sangue, outro verme, que foi o Hugo Banzer, que dava aquele golpe. No dia de 20 de agosto, por convocação da Assembleia Popular, se unem 80 mil trabalhadores pedindo para pegarem armas. Torres toma novamente a frente e diz que é a esquerda que dificultou tudo e faz mais promessas de resolução do conflito. A resistência armada ao golpe foi feroz e durou 5 dias. Foram milhares de estudantes e trabalhadores na cidade e no campo que protagonizaram resistência, num cenário de guerra civil, bombardeios, prisões, disputas. Mas o golpe havia destruído a construção da Assembleia Popular, ou até, como pode ser chamada, a Comuna de La Paz. Mais uma vez, golpeados. Mais uma ditadura instaurada. Um ataque que repercutiria principalmente no Chile, na Argentina, no Peru. Uma história frequente do sangue que escorre da nossa América Latina. Ainda assim, em 2023, a gente resiste e luta para abrir espaço e irmos além disso, né? Nossa história e nossa força vem de trás e abre o caminho para frente. Mas isso é para os próximos episódios, né? Hoje a gente só abre essa história intensa, revolucionária, que a gente busca para pensar a organização, para dar ânimo, para pensar também os erros dos próximos passos que a gente tem que dar para a luta aqui na América Latina. Bom, galera, indo pro final do episódio, eu queria agradecer a presença de geral que ouviu até aqui. Eu sei que ficou um episódio denso, os próximos eu vou tentar trazer mais dinâmicos, vai depender dos autores que a gente vai trabalhar. A gente vai ter Lineira, por exemplo, que é um autor mais dinâmico, a gente vai discutir hegemonia. Mas, enfim, ouçam os outros episódios do podcast sobre os outros países, para vocês entenderem o caminho que a gente quer trilhar aqui, para vocês entenderem o que a gente está pautando e para vocês entenderem a importância desse movimento e por que a gente traz ele aqui, tá bom? Não esqueçam de seguir nas redes sociais, @Muricy_, Marcos_, de apoiar financeiramente o projeto. E é isso, a gente se vê no próximo episódio, tá? Lembrar também que tá tendo live lá na Caverna do Morcego, né? Na Twitch de One Piece e na Twitch no YouTube a gente tá lendo Condenados da Terra de Frantz Fanon, tá bom? Um agradecimento muito grande pra quem ficou até aqui. Até a próxima, um grande beijo, tchau!